Vidas arrasadas. Laços afetivos rompidos. Morte e luto. A dor de uma mãe que, num ato de desespero, matou o próprio filho viciado em crack. Uma nova droga mais barata e mais agressiva, o Oxy. E ainda, conheça a história de força e perseverança de ex-usuários que venceram a batalha contra a dependência química. O TV Foco especial sobre drogas começa agora. Fique com a gente. O que já era ruim piorou. Enquanto o crack, uma das drogas mais nocivas, faz muitos estragos, o Rio Grande do Sul começa a conviver com o Oxy. Essa variação, ainda mais violenta da pedra, já teve a primeira apreensão aqui no estado. O Oxy chegou no norte do Brasil e já é considerada uma das drogas mais devastadoras dos últimos tempos. O Oxy ele foi descoberto pela primeira vez lá no Acre, em 2004. Lá se vão 7 anos. Ele foi criado pela ausência, lá no norte, de algumas substâncias que são usadas para o refino da cocaína para transformá-la em crack. O refino da pasta base, para transformá-la em crack. O que não tinha lá? Não tinha bicarbonato e não tinha amônia. O Oxy tem na sua composição um líquido inflamável, que pode ser querosene ou gasolina, cal virgem e líquido de bateria. O que acontece com o Oxy, diferentemente do crack? O crack ele tem um formato permanente de pedra. Mas como aqui, esta pasta de cocaína, essa pasta não acende sozinha, ela não é uma boa, ela não tem boa inflamabilidade, digamos assim, é acrescentado a querosene para que ela queime e aí possa sair a fumaça que causa o efeito da droga, né? Diferentemente do crack também, que quando tu põe a pedra no cachimbo, ele depois que queima, como ele é muito volátil, depois que ele queima, ele só fica com cinzinha no fundo do cachimbo. Este aqui, quando queima, fica um óleo no fundo do cachimbo, né? Porque ele tem uma carga muito maior de líquido inflamável. A primeira apreensão da nova droga em Porto Alegre ocorreu em maio desse ano. Na Vila Mário Quintana, junto com um fuzil das Forças Armadas Bolivianas, o que indica que a droga veio da Bolívia. Tanto crack como oxi são feitos a partir dos restos do refino da cocaína. As três drogas possuem, portanto, o mesmo princípio ativo e efeitos parecidos, que é a aceleração do metabolismo, ou seja, a funcionalidade do corpo como um todo. É um vapor extremamente tóxico e quente. E começa a causar, já na árvore respiratória, grandes danos. Ou diarreia prolongada, com muita dor, desidratação, estados confusionais seguidos de morte, e pode também causar infartos e destruição de grandes áreas do fígado, levando a uma hepatite pós-abuso de oxi, né? Fora que os que sobreviverem a tudo isso podem desenvolver cânceres. Aproximadamente 30% dos usuários de oxi morrem vítimas dos efeitos da droga. O baixo custo também é um atrativo para os viciados, que antes lutavam para conseguir R$5 para comprar uma pedra de crack e hoje adquirem oxi por apenas R$2. Estão só vivendo para comprar mais pedras de crack, fumar e tentar buscar aquele prazer que só acontece no início. Depois que se tornam dependentes, eles não têm mais prazer por fumar crack. Eles só não querem sentir a síndrome de abstinência pela falta da droga. Então é uma vida caótica, é um horror, né? Tem estudos que mostram que a sobrevida na Cracolândia de viciados em oxi não passa de 1 ano. Uma história trágica escancara o flagelo das drogas. O amor de mãe perde a luta contra o crack e abre uma ferida incurável. Era domingo de Páscoa quando a calmaria deste bairro nobre, na zona sul da capital, foi interrompida. O barulho era um tiro e interrompeu também a vida de um jovem atormentado pelas drogas. Quem vê o sorriso discreto desta mulher não imagina como o crack transformou sua vida. Flávia Costa Ram é protagonista de uma das histórias mais trágicas que envolvem as drogas. No dia 12 de abril de 2009, durante uma briga violenta em casa, empunhou a arma que matou seu único filho, Tobias, de 24 anos.
Aquela não era a primeira vez que o jovem chegava em casa transtornado. Estava com outro mandado, já tinha o juiz assinado, só que eu não conseguia, ele estava muito a risco. Eu não conseguia pegá-lo uma noite em casa para chamar a polícia, para levar ele, né? Ele era muito violento. Quando ele queria as coisas e queria mais, ele não tinha como, ele era violento. A casa de 3 andares, com piscina e uma vista privilegiada para o Guaíba, é a prova de que o crack não tem classe social. Ele tinha tudo isso aqui, era tudo dele, não tinha porquê. Eu vivia para ele, né? E muita gente não trata o crack como uma doença, mas é uma doença que tem que ser tratada, sabe? E sozinho é muito difícil a pessoa sair sozinha. Por isso que eu sempre forçava o meu filho, eu tinha sempre esperança que numa dessa ele ia sair, né? No quarto, que era de Tobias, poucas coisas ainda lembram o filho. Flávia preferiu guardar e só voltar a vê-las quando estivesse preparada. Como a senhora vive a sua vida de 2 anos para cá? Um dia após o outro. Porque é um vazio que nunca, é uma ferida que nunca vai sarar, né? Nunca vai sarar. Porque foi um acidente e porque se não tivesse sido um acidente, eu acho que mãe nenhuma faz isso. Noites sem dormir, brigas sem fim. Flávia tinha que dar dinheiro para evitar que o filho roubasse para comprar drogas. Conflitos que não impediam uma relação de muita cumplicidade. Sempre estive do lado dele, sempre aconselhava, sempre cuidava dos traficantes, sempre para que não acontecesse nada com os traficantes e para que ele não devesse nos traficantes. Isso eu sempre tive do lado dele sempre tive um medo que às vezes acontecesse alguma coisa. Depois da Páscoa estava planejada uma nova tentativa de tratamento. Flávia tinha uma ordem judicial que autorizava outra internação forçada, o que nunca aconteceu. Eu digo que está na cabeça de cada um. As pessoas que têm força de vontade conseguem sair. Mas quando a pessoa não quer, é muito difícil. O meu filho nunca quis. A gente está tão desesperada no momento assim de ver o filho emagrecendo cada dia tomando mais droga, passando mais noites em claro, né? E não tem mãe, não tem pai, não tem filhos que sejam mais importantes que o crack para eles. Isso é muito triste. A curiosidade do filho e a facilidade em conseguir a droga foi o início do capítulo mais triste da história dessa família. Infelizmente, um capítulo que não tem fim e que vem à tona sempre na vida desta mãe. Mãe sofre sempre e fica sofrendo. Ele sempre às vezes me dizia assim: mãe, eu vou sair dessa, eu ainda vou te dar orgulho. Mas não chegou esse dia. No próximo bloco, você vai conhecer entidades que prestam serviços de graça para tratar dependentes químicos. E ainda, eles provaram que com muita força de vontade é possível superar o problema das drogas. Nós já voltamos. $80 milhões de pessoas se automedicam. Cerca de 20 mil brasileiros morrem vítimas das reações provocadas por esses remédios. Ao utilizar heroína, além de causar danos ao cérebro, à respiração e aos pulmões, o usuário que compartilha seringas pode contrair doenças infecciosas como AIDS e hepatite.
O primeiro passo é a força de vontade. Conheça o trabalho de uma equipe multidisciplinar que garante atendimento para quem quer se livrar das drogas. A única exigência é a dedicação. Cerca de 9.825 pessoas são internadas no Brasil todos os meses por causa do vício nas drogas. Depois da desintoxicação, elas devem procurar centro de ajuda como este. O tratamento consiste primeiramente num acolhimento individual, onde se faz uma escuta sobre qual o problema que o paciente está trazendo, né? E também avalia qual é o grau da dependência que o paciente apresenta no momento que chega e os riscos que ele tem, né? Existem 243 centros de atenção psicossocial para álcool e drogas como esse espalhados pelo Brasil. O Ministério da Saúde estima que cada um atenda cerca de 300 pessoas por mês. Além de atendimento médico particular, eles recebem apoio psicológico. De acordo com a situação, para o terapeuta, e esse terapeuta vai se encarregar de fazer o plano de tratamento individual. Aí, dependendo, que nem eu falei, das questões apresentadas, ele vai vir todos os dias, determinados dias da semana. Nós temos pacientes que ficam aqui horário integral, outros só um turno. Quando o paciente procura ajuda, tem em média 42 anos. Apenas 64,1% continuam o tratamento após 12 meses. Eu bebi durante muito tempo e agora eu estou me recuperando aqui, né? Vai fazer 1 ano e 7 meses que eu estou aqui. Já estou bem estabilizado, mas como se diz que não tem cura, que é uma doença que não tem cura, então a gente procura sempre manter o tratamento. O acompanhamento da família traz resultados mais rápidos e concretos. A Jussara, mãe de um paciente, já frequenta o centro há 1 ano e meio. O meu filho já teve muitas internações, o caso dele é bem grave, mas quando ele saiu de casa por 1 mês, eu procurei um outro grupo de apoio na Aranon. Dali ele foi para uma fazenda, fui para o Amor Exigente. Meu filho disse assim: mãe, tu ainda não desistisse de mim. Aqui eles são recebidos por grupo de apoio, podem fazer jardinagem e recebem acompanhamento particular. Eu estava desiludida amorosamente, tinha um namorado que eu gostava muito, a gente brigou e daí eu entrei pro crack, assim, comecei a fumar e ali eu encontrei tudo, que na real não é nada, né, só a destruição. Eu estava perdendo tudo, já tinha cavado um poço e estava cavando para os lados, né. Então, graças a Deus, eu consegui enxergar a tempo e me reerguer, né? Porque tava muito horrível. Meus filhos mesmo falando pra mim: ô mãe, por que tu não larga essas drogas, né? Olha só, tem uma guria bonita, tem tudo pela frente. Graças a Deus eu consegui, sabe? Tô fazendo tratamento. Não é fácil. Todos os dias é uma batalha pra gente. Mas eu tenho bastante ajuda aqui, tem minha família, tem meus colegas. O caminho é longo e complicado, mas é possível sim viver longe das drogas. Conheça agora a trajetória de 2 pessoas que largaram o vício e hoje são exemplos de superação. Acho que eu tinha uns 10 anos, conversando com um colega de escola que trouxe que o irmão dele usava maconha. Daí ficamos curiosos em saber o que aquilo provocava, né, e por que as pessoas usavam. E perguntando para o irmão desse colega, ele disse que era uma sensação um pouco parecida com a do álcool, só que não dava aquele enjoo e aquela tontura. Então eu comecei a vender dentro da escola e tudo, inclusive terminei saindo da escola por isso, por ter traficado lá dentro e tal. E a partir daí, aos 14 anos, acho que eu experimentei pela primeira vez a droga injetável, né, que foi sal de anfetamina, depois tive experiência com Pervitin e por aí foi. Eu usei drogas, cocaína injetável por muitos anos, né. Esse é Carlos Guarnieri, ex-usuário de drogas e que há quase 10 anos abandonou o vício. Apesar da mudança de hábito, ele ainda guarda frustrações. Minha mãe sempre teve muita paciência e muita esperança, nunca me pressionou, assim, sempre esteve aberta para conversar, mas eu nunca quis muito conversar sobre o assunto. Tive problemas com a família que eu constituí, daí, né? Também terminei me afastando da minha família, dos meus filhos, tenho até pouco contato com eles, muito menos do que eu gostaria, né? Carlos consumiu diferentes drogas por quase 25 anos. Foi preso por tráfico de cocaína e passou por um grande período de reflexão. Ele garante que o pior não foram os prejuízos ao corpo, e sim a consciência. Quando eu estava usando cocaína injetável, por exemplo, comecei a ter efeitos
como a paranoia, a desconfiança, o mal-estar. Aí me propus de usar de 15 em 15 dias. E aí chegou um momento que eu não sabia se aquele fim de semana era o de usar ou de não usar, e eu vi que não estava me fazendo tanta falta, né? Então, a partir daí, eu terminei parando de usar. Eu nunca fiz nenhum tratamento, assim, nunca usei medicação. Para o dependente químico, a história lhe deixou um saldo positivo. A mudança na filosofia de vida fez com que ele pudesse ajudar jovens que convivem com as drogas. Também a gente busca a rede socioassistencial da região onde mora esse menino, essa menina, que também já tem mais um pedaço da história. E aí a gente vai montando um quebra-cabeça, né, com o que a rede de atendimento traz e com o que o menino traz também. De ex-usuário para conselheiro, Carlos considera a supervalorização do crack na mídia um grande erro. Isso que a mídia passa, que depois que entrou nunca mais para, usou uma vez, vai usar para sempre. Eu acho que isso prejudica tanto a pessoa que está usando drogas, que se ele vai ver aquilo ali na televisão, ele vai dizer, bom, não tem jeito mesmo, então vou parar de lutar contra e vou me entregar, né? Porque esse é o meu destino. Segundo dados do IPEA, o consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu 172% entre os anos de 2000 e 2007. A OMS estima que 39 milhões de pessoas sejam usuárias de drogas no mundo, e de cada 10 dependentes, apenas um se recupera. Na época que eu era adolescente, algumas drogas nós não tinha, né? Era mais o que tinha mesmo, era a maconha, né? E o álcool, né? Para mim, a porta de entrada de todas as drogas é o álcool. Já estava com 28 anos, que foi quando eu comecei a usar cocaína. Aí sim. Aí uma coisa levava a outra. Né? O álcool levava a cocaína levava o álcool. Mãe de 4 filhos, Fernanda fez tratamento em clínicas, mas garante que a maior motivação está nos grupos de ajuda. Os meus companheiros de AA, para mim, assim, eu tenho contato, assim, fora do grupo também, né? Tem pessoas que eu selecionei ali e que essas pessoas são da minha confiança e que quando eu não estou muito bem, eu posso ligar, eu tenho essa liberdade para ligar a qualquer momento, 24 horas, né? Dependente de álcool e droga, ela admite que chegou a perder o controle da vida. Eu nunca vou saber o que eu causei realmente, né? Principalmente na cabeça dos meus filhos, né? Roubei muita coisa de muita gente, não digo materialmente, mas roubei a paciência das pessoas, roubei a... Casada há 11 anos, a esteticista encontrou no casamento uma grande cumplicidade na recuperação. Fundamental o apoio, né? No momento da manutenção, né? Da troca de afeto, né? A pessoa fica muito sensível nesse período. E, ao mesmo tempo, muita compreensão e paciência, porque é difícil. Seja qual for a motivação e o apoio para deixar o vício, a força de vontade move a recuperação. É preciso esquecer o passado e olhar para frente, sem arrependimentos. Olha, eu acho que nada é definitivo nessa trajetória. Enquanto a gente está vivo, acho que tudo sempre pode ser resgatado. A gente não perde nada em definitivo. Né? Contanto que a gente tenha essa vontade de recomeçar, de levantar, né? E de seguir em frente. O TV Foca volta na semana que vem. Se você tem alguma sugestão de pauta, mande uma mensagem para o programa. O nosso e-mail é tvfoca@pucrs.br. E não perca nosso conteúdo no canal do TV Foca no YouTube. Lá é possível ver as reportagens das edições anteriores em www.youtube.com/tvfocafamecos. E nos siga no Twitter, @tvfoca. Até a próxima edição.